Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém, povo de Deus? Que alegria estar aqui na Aliança Jovem. Tem bastante tempo. No meu ministério eu comecei na Aliança Jovem. E é uma alegria, vocês sempre são bênção. Tá bom o áudio, tá? Porque para mim não tá bom. Queridos, eu me chamo Lucas, como o pastor João disse. Para vocês que lembram, eu sou o pesadelo do pastor Joanes, né? No esporte. Ele nunca me venceu em nada no esporte. Eu não posso fazer nada, gente. Eu preciso ser verdadeiro nesse lugar. Perdoa ele. Mas por conta de idas e vindas, nessas brincadeiras, nossa aliança como amigos ficou cada dia mais forte. E a um ponto de nós não sabermos do futuro, né? Hoje estarmos juntos, caminhando juntos nesse lugar, nesse novo propósito de Deus, até que se cumpra a vontade de Deus. E eu fico muito feliz de caminhar com o pastor Joanes, com a pastora Carol, com alguns discípulos, aliás, com toda a igreja, né? Eu fico muito feliz e grato. E eu estou satisfeito de estar aqui com vocês. Eu quero celebrar esse dia falando de Jesus, que é só Ele que é digno, e falar um pouco do que Deus tem colocado em nosso coração, da forma que a gente entende que precisa estar trazendo o Evangelho de Jesus às pessoas. Meu filho, aqui para mim, eu não sei como é que está para os meninos aí, mas para mim não está bom. Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, mais para cá, assim, na boca, assim, tá bom, mas continua do mesmo jeito. Amém, povo de Deus, abra sua Bíblia, deixa ela aberta, nós vamos caminhar um pouco. Eu gosto de... Oi, fala bem. Não tá... Oi, som. Se meu filho puder deixar aquele, como é que fala? Eu não sei como é que fala isso. Deixar só minha voz bem seca aqui, só, sem esse fundo. Mas tá bom. O Theo tá gordinho, né? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém. Vamos orar mais um pouco. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graças nessa hora. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, o teu favor, que o teu amor esteja nesse lugar. Meu Pai, que a tua palavra possa chegar aos corações de cada um dos seus filhos, e que aquilo que vem ser ministrado no dia de hoje possa verdadeiramente alcançar, Senhor, aquele que precisa da tua palavra, do teu evangelho, aquele que precisa entender o teu propósito nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus, ela nos adverte, mas também nos dá esperança de fazermos entender que existe duas portas, existe dois caminhos. Há duas portas, a larga e a estreita, e há dois caminhos, o espaçoso e o apertado. Isso você sabe, você entende isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que se verdadeiramente nós estamos vivendo, caminhando nesse caminho apertado, passando nessa porta estreita, ou estamos vivendo de uma maneira tão fácil que o Evangelho se torna algo meio que insignificante para todos nós. Eu costumo dizer que aquele que caminha no Evangelho de Jesus e diz que está mil maravilhas, está vivendo uma alegria atrás da outra, tudo está correndo muito bem. Talvez, queridos, você não está vivendo o Evangelho de Jesus. Talvez você está caminhando nessa porta larga,
passando nela e caminhando nesse caminho espaçoso. E hoje vamos caminhar nisso. A porta larga é o caminho, e o caminho espaçoso conduz para a perdição. E a porta estreita e o caminho apertado, ele conduz para a vida. E são muitos os que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso, e são poucos, diz a palavra de Deus, que acercam com uma porta estreita e trafegam pelo caminho apertado. A palavra de Deus diz que são poucos. E quando a palavra de Deus ela enfatiza que são poucos, irmãos, é porque é difícil, são poucos mesmo. Então, só há dois tipos de pessoas: aqueles que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso, e aqueles que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. Só existe esses dois tipos de pessoa. Não existe um meio termo, não existe uma terceira pessoa, não existe um terceiro tipo de pessoa. Só existe dois tipos de pessoas. E nós precisamos identificar em nossas vidas qual dessas pessoas nós temos sido. Só há dois tipos de destino. E o engraçado é que esses dias me veio uma palavra tão forte dizendo que a eternidade é para todos nós. Amém ou não amém? Só que tem uma coisa: a eternidade é para todos nós, só que eu preciso determinar para qual eternidade eu vou. Uma coisa é certeza: eu vou viver a eternidade. Agora o que eu preciso batalhar e lutar é para saber para qual delas eu vou viver: a perdição e a vida. Então, é impossível, queridos, que alguém entre pela porta larga e ande pelo caminho espaçoso e encontre a vida. É impossível você caminhar, viver, é impossível você passar os dias da sua vida caminhando pela porta larga, passando pela porta larga, caminhando pelo esse caminho espaçoso e olhar para dentro de você e falar: não, a vida, o céu, a salvação é para a minha vida. Não bate. É impossível que alguém entre pela porta larga e ande pelo caminho espaçoso e encontre vida. De igual modo, é impossível, queridos, que alguém entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado e se perca na eternidade. Se você entre pela essa porta estreita e anda por esse caminho apertado, tenha uma certeza: o céu é para você. O céu é para nós. E isso é o que Deus tem reservado para todos nós. E outra, Ele sempre disse: não será fácil. Ele nunca disse que será fácil, por isso que nós precisamos entender. E o que significa entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado? O que significa, pastor, a gente poder viver dessa forma? Eu querer ser eu mesmo diante das pessoas, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha família, na minha esposa, no meu marido. E o que me garante que eu estou andando por esse caminho difícil que diz as Escrituras? O que me garante que eu estou entrando nessa porta apertada? Queridos, nós precisamos hoje entender o que significa isso. E eu quero aqui citar alguns pontos sobre como vamos vencer este caminho, sobre como vamos batalhar para caminhar nesse caminho e nunca nos desviar para lugar nenhum. Em primeiro lugar, é assumir um compromisso pessoal com Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando a palavra de Deus diz consagre ao Senhor tudo o que você faz, irmãos, tudo é o quê? É tudo. Não é, pastor, mas eu fiz quase tudo. Pastor, mas eu não consegui fazer 100%. Mas Jesus diz, tudo é tudo.
Quando o Senhor diz consagre tudo ao Senhor, Ele está dizendo que não há nada que tenha que ficar de fora. Sua vida, sua família, seus filhos, suas finanças, seu trabalho, sua saúde, tudo é tudo. Sua santidade ao Senhor. A Bíblia é clara: consagre ao Senhor tudo o que você faz. E eu muitas vezes me pergunto, será que o dia de hoje nós estamos no final do dia, e se você começar a pensar, será que de manhã, quando você acordou até agora que você está aqui, em algum momento da sua vida, só no dia de hoje, o que você fez durante todo o dia, de alguma forma, glorificou o nome do Senhor? Você lembrou de consagrar o seu dia a Deus? Você lembrou de consagrar o seu trabalho, o seu acordar, o seu respirar ao Senhor? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. A gente fala de futebol aqui. O Joanes, ele tem uma qualidade, ele torce para o São Paulo. Isso é fantástico. Foi um dos motivos para me vir para cá. Brincadeira. Mas nós, como nós somos, irmãos, somos separados para Deus, nós brincamos de bola, vamos jogar futebol, e muitas vezes nós não jogamos só com crentes, e eu quero dizer para você que com crente ainda é pior. Mas não importa com quem eu jogue ou brinque, eu nunca vou deixar de ser quem eu sou na presença de Deus naquele lugar. As pessoas têm que ver em mim uma forma deles também, de alguma forma, consagrar aquele lugar, aquele esporte, aquele futebol ou qualquer outra coisa a Deus. E tem lugares que nós não conseguimos fazer isso. Não, aqui está diferente, aqui não precisa. Todo lugar precisa. Tudo que você for fazer precisa. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas capítulo 9, versículo 23. Então, irmãos, permanecer crescendo em Deus todos os dias, é entender que a minha vida só vale a pena, só tem sentido se eu conseguir abrir mão das minhas vontades e dos meus desejos. Quem conhece alguém da Aliança Jovem que não veio hoje para o culto? Pode levantar a mão, irmãos. Alguém conhece? Por que será? Pastor, teve um problema muito sério. Ótimo. Mas muitas vezes que não abriu mão dos seus desejos. O culto de sábado é o meu culto. É o culto que eu venho adorar o Senhor com a minha juventude. E muitas vezes nós trocamos aquilo que é sagrado por coisas que não tem significado nenhum. Muitas vezes nós trocamos aquilo que é santo por coisas que vai alimentar a nossa carne. E Jesus, ele deixa isso bem claro. Precisamos abrir mão das nossas vontades por Jesus. Pastor, eu não posso ir hoje. Por quê? Não, porque, meu irmão, se tu quer viver Jesus, você tem que abrir mão de tanta coisa. Às vezes você está no teu sofá assistindo lá um negócio bem legal, ar-condicionado batendo no teu rosto, e você sabe que 7h30, ou o culto das 5, ou o culto do domingo, é tua responsabilidade, não com pessoas, mas com o Criador, quem te trouxe a vida, quem te trouxe para cá. Outra coisa, uma coisa que eu e você precisamos entender: a entrada nessa porta, ela é individual. Ninguém entra por essa porta por uma procuração ou por atacado. Pastor, quer dizer que eu não posso levar minha esposa? Ela vai ficar. Se eu e você não entendermos que a salvação, essa porta que tanto Jesus fala, que é Ele, só cabe você, é perigoso a gente ficar para trás. Pastor, mas eu intercedo pelo meu esposo, eu oro por ele, eu pago o preço por ele, eu jejuo por ele, mas se não for a vontade dele, ele vai ficar. Eu preciso entender
que eu não tenho como botar aquelas que eu amo nas minhas costas e entrar por essa porta. Infelizmente eu não tenho. Se os meus filhos não entenderem que eles precisam lutar para entrar nessa porta, que não é pelas forças do seu pai, mesmo que eu queira, infelizmente eles não vão conseguir. A entrada é individual, irmãos. O relacionamento com Deus é individual, irmãos. Os pais não podem representar os filhos, nem os filhos representar os pais. A esposa não pode levar o marido consigo, e muito menos o marido levar sua esposa. A responsabilidade é minha. Diga aí para você mesmo: a responsabilidade é minha. Diga aí para me ouvir: a responsabilidade é minha. Diga para a pessoa que está do seu lado bem: a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é minha. Muitas vezes nós estamos nos matando para levar alguém para o céu, e você fica tão fraco e fala: eu não aguento mais isso, eu desisto de Jesus. A responsabilidade é minha. Pastor, você está falando que agora eu tenho que parar? Não, você tem que lutar por isso, mas entendendo que aquilo que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Mas existem coisas que só você pode fazer, só você pode buscar, só você pode correr atrás. Não sou eu. Essa porta, irmãos, é Jesus, e eu preciso chegar nela, eu preciso alcançar ela. Só quem entra por Ele, irmãos, tem liberdade, provisão e tem salvação. Só quem entra por essa porta, irmãos, consegue alcançar tudo que você almeja todos os dias para buscar. Muitos de nós estamos presos, estamos acorrentados, porque não entendemos que é Ele que me dá libertação. É essa porta que eu preciso entrar, para que eu seja livre de verdade. Ele é a porta, e por essa porta vem liberdade, provisão e a salvação de todos nós. Então, em segundo lugar, é reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da minha vida. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 10, versículo 9 diz: a porta estreita não é uma, diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, diz o que, irmãos? Será o que, irmãos? Salvo. Entrará e ceiará, e achará pastagem. Jesus é a porta, e eu preciso entender isso. A porta estreita, ela não é uma instituição, ela é Cristo Jesus. Não é uma igreja, não é um templo, não é paredes, é Cristo Jesus. Não é um ser humano, é Jesus. E eu preciso colocar isso na minha cabeça, eu preciso entender todos os dias, que eu preciso me levantar e lutar para permanecer nessa porta. O caminho apertado não é um conjunto de regras. Eu não vou aqui citar, botar no telão as regras do caminho apertado. Não é isso. O caminho apertado não é um conjunto de regras, mas é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação, nem nenhum outro nome que não seja Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o caminho. Se você não entrar por essa porta e caminhar por esse caminho que te leva à salvação, irmãos, só Ele pode nos levar. Não há salvação, nem nenhum outro nome. Terceiro lugar, é renunciar ao pecado. Eu estou falando para jovens. Eu fui jovem, eu ainda sou. Não tão jovem. O que foi que você está rindo? Não entendi sua risada, mas está bom.
E nós sabemos a nossa luta diária como jovens, tanto os solteiros e quanto os casados também, porque quando um jovem se casa, irmãos, as tribulações chegam. Então, quando eu preciso entender que renunciar ao pecado me faz permanecer neste caminho, eu preciso colocar pontos na minha vida. A porta está aberta para todos, mas escute aqui, igreja, não para tudo. Você não vai entrar de qualquer jeito. A porta está aberta para todos nós, mas não para tudo. Pastor, mas é só um errinho de nada. Pastor, eu não aguentei, a tentação foi grande, eu vi um negócio na internet. Irmãos, você precisa voltar. Você precisa confessar, trazer para a luz e voltar para essa porta, entrar de novo. A porta está aberta para todos, mas não para tudo. Nós não entramos de qualquer jeito. Eu posso ouvir um amém? Gálatas capítulo 5, versículo 3 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Queridos, nós fomos chamados à liberdade, mas a minha liberdade, ela é em Cristo Jesus, não para que eu peque. E muitas vezes pessoas vêm para a nossa igreja achando que nossa igreja é uma igreja de liberdade, mas não é liberdade, irmãos, para os seus pecados. É liberdade para você poder se aproximar de todo o seu coração, de toda a sua força em Jesus. O pastor Renato contou a história de uma pessoa que veio de outra igreja, e lá na outra igreja, ela era toda recatada, vestidão lá embaixo, cabelo todo amarrado, aquele negócio, sem maquiagem, bem. Aí ela veio para a Ágape, veio para a Nova Aliança. Chegou aqui, uma saia curta, uma blusinha mostrando a barriga. Pastor, não, o que é isso? Não, aqui eu tenho liberdade para pecar. Não, aqui você não tem não. Muitas vezes a gente esquece que nossa liberdade não é isso. Eu tenho liberdade dentro da minha igreja para fazer muitas coisas, mas nunca para pecar, nunca para flertar com o pecado. A minha liberdade é em Jesus, é por Ele. 1 João capítulo 2, versículo 16: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Então você, irmãos, você escute, que está nesse lugar e quer trazer as coisas do mundo para dentro da tua igreja, tudo que vem do mundo não é do Pai. As vontades que você tem e sabe que é da carne não é do Pai. Aquilo que você se alimenta lá no mundo não é do Pai. Para que eu entre por essa porta e ande por esse caminho, eu tenho que abrir mão das coisas do mundo. Eu tenho que começar a entender que eu preciso viver as vontades do Pai e não as minhas. São os arrependidos, irmãos, é que entram por essa porta e não os que não mostram arrependimento. A chave para entrar por essa porta é estar arrependido daquilo que faz. Muitos de nós têm pecado, queridos, e têm achado que o nosso pecado é normal. Não, isso era pecado lá no tempo do Velho Testamento. Aqui é a nova aliança, é o amor. Entenda uma coisa: pecado é pecado. Pastor, eu preciso entender que o arrependimento é a chave para essa porta. Na porta larga muitos entram com a sua pesada bagagem, entra com tudo, de pecados, de mazelas. Pelo caminho espaçoso muitos andam, vivem em libertinagem, vivem em prostituição, vivem em lascívia.
porque o caminho espaçoso te dá essa liberdade, mas ele não te leva ao céu. Ele não te leva ao céu. É impossível, irmãos, aquele cujo propósito é caminhar para a vida, viver dessa forma. Os salvos não amam o pecado, nem fazem concessão à iniquidade. Aqueles que conhecem a Deus não vivem na prática do pecado, não tem como, não bate. Pastor, eu conheço a Deus, eu amo Jesus, eu vivo Jesus, mas pastor, eu ainda vivo pecando aqui e ali, coisas velhas, antigas. Irmão, como é que eu conheço Jesus? Eu sei que é Jesus na minha vida e continuo praticando. Moço, se bata, mas não peque. Todos os dias você vai pecar, irmãos, mas a grande diferença é que nós somos homens e mulheres de Deus que lutamos para não pecar mais em coisas antigas. O que tem acontecido, nós temos pegado e vivido com pecados de estimação na nossa vida. Tem crente que assiste novela ainda, irmãos. De vez em quando eu pego um sem querer falar: rapaz, você viu o que aconteceu ontem na novela? Eu falei: me conte, eu preciso saber. Tem irmãos, querido, que deixam de vir para o culto para assistir jogo. Como é que eu conheço Jesus? Como é que eu sei quem é Jesus na minha vida? Como é que eu sei que Jesus fez por mim, irmãos? E hoje eu não vou para o culto porque tem jogo do meu time para jogar, e do Vasco ainda. Não tem condição. Quem conhece Jesus, nada mais importa. Sabe como eu entendi que eu me tornei um crente bom? E essas coisas você vai se identificando, porque muitas vezes você não sabe que você é um bom crente. Você acredita? Eu não sabia que eu era um bom crente. Eu, quando era do mundo, qualquer coisinha eu soltava um palavrão. Era ligeiro. Jogando bola então, meu amigo, era um fila de não sei o que para toda hora. E eu me tornei crente, falei: aceito, entreguei minha vida a Jesus, conheci Jesus. E Jesus tirou da minha boca todo o palavrão, só que eu não vi ainda. E um dia, da melhor forma, eu descobri que eu virei um crente bom. Eu tinha uma motinha, fui ligar minha moto, e ela era de pedal. E eu puxei, ela pegou assim do começo ao fim da canela. Eu não dei um palavrão. Eu falei: olha, aquilo estava queimando. E eu falando: gente, eu sou um crente bom. Eu não estou xingando, porque se fosse uns dias atrás eu quebrava a moto todinha xingando ela. E eu não dei um palavrão. Eu falei: eu sou um crente bom. Nesse dia eu entendi que eu estava começando a prestar. Você precisa, irmãos, se olhar. Será que você tem sido esse crente que você muitas vezes coloca para as pessoas que você é? Será que nós temos sido esses homens e mulheres de Deus que nós estamos plantando aí em todo canto? Precisamos buscar isso. É impossível aquele cujo propósito é caminhar com Deus, viver com práticas que já não nos pertencem mais. Os salvos, querido, não amam o pecado. Eles lutam contra ele todos os dias. Em quarto lugar, é buscar uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. O engraçado é que a palavra de Deus, ele não te dá brechas, né? Ele não faz em quase tudo, ele fala em tudo. Ser santo em todas as coisas. Ser santo no seu leito, ser santo na sua casa, ser santo com seus filhos, no seu trabalho. O seu patrão horrível, terrível, o seu patrão é um carrasco, mas eu sou santo. Eu vou lutar para mostrar para o meu patrão que eu sou um cara fantástico. Seja santo em tudo o que fizerem.
Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Escute aqui, queridos: entrar pela porta estreita é matricular-se na escola da santidade. Se eu quero viver em santidade, a porta é para você. Se eu quero viver em santidade, essa porta me cabe. Só os puros de coração verão a Deus, diz a palavra do Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O caminho estreito é trilhado pelos que amam viver em santidade. E você reconhece quem anda por esse caminho. Você bate o olho e você sabe. Você está andando pelo caminho estreito. Todos os dias. Chegue em casa, levante as mãos para o céu e diz: Senhor, obrigado porque hoje eu venci. Um dia eu cheguei na casa de um amigo meu, na minha infância. Ele já era crente, eu não era ainda. E eu cheguei umas 18 horas na casa dele. E ele estava no sofá desligado. Acordado, mas desligado. E eu olhei para ele e falei: Danilo, Danilo. Ele nada. Ele só fez assim: espera um pouco. E eu fiquei olhando para a cara dele. Eu falei: tá doido. Quando ele terminou, ele falou: agora você pode falar. Eu falei: você estava fazendo o quê? Eu estava meditando nas coisas erradas que eu fiz durante esse dia, para me poder amanhã não fazer de novo. Eu falei: rapaz, que coisa boa. E ele dizia que todos os dias, quando ele chegava em casa, ele parava uns 5 minutos para começar a raciocinar naquilo que ele fez de errado, para no outro dia ele ser uma pessoa melhor. Já pensou se os clientes fizessem isso todo dia? A gente tirar um tempo para meditar naquilo que nós não prestamos, naquilo que nós deixamos de ser santo, naquilo que nós deixamos de glorificar o nome de Deus. Todo dia quando eu chego em casa, irmãos, eu levanto minhas mãos para os céus e dou glória a Deus, porque eu venci mais um dia. E não é vencer porque eu estou vivo, não, irmãos. É vencer porque eu fugi do pecado. É vencer porque eu adorei a Deus toda vez que eu disse não para o mundo. E você sabe que dizer não para o mundo não é fácil. Aqueles que caminham para a glória eterna não se distraem com os encantos do mundo e nem colocam os seus corações nos prazeres desta vida. Não importa para nós. Eu era para ser um homem muito rico. Eu ainda posso ser, não posso? Posso. Não custa nada para o Senhor. Até glorifica Ele. Mas quando eu conheci Jesus, eu abri mão disso. Meu pai muitas vezes brigava comigo. Hoje ele parou. Ele viu que não tem mais jeito. Meu filho, as crianças estão crescendo. Você não tem uma casa para morar. Moço, vai trabalhar. Meu pai, eu sou pastor. Sim, vai trabalhar. Eu não, pai, eu trabalho. E a preocupação do meu pai de ganhar dinheiro, porque tinha muitas coisas que a gente podia ganhar muito dinheiro. Eu falei: pai, isso não interessa mais para mim. Eu quero viver segundo a vontade de Deus e daquilo que Deus tem para a minha vida. Tudo que Deus me entregar nas minhas mãos, eu sou grato a isso, e para mim já chega, tá bom. As coisas do mundo chegaram na minha porta, bateram na minha porta. Eu nunca quis, depois que eu conheci Jesus, porque eu entendi que Jesus é minha maior riqueza. Não é as coisas do mundo, não é as oportunidades. Muitas pessoas abandonam Jesus porque encontram uma oportunidade de algo. Ei, não existe riqueza no mundo que possa nos tirar da presença de Deus. Pastor, mas para ganhar muito dinheiro, não vale a pena, irmãos, ganhar o mundo todo e perder sua alma. Desculpa. Outra coisa. Até que horas aqui? 9h30? Ah, tá bom. A gente pode contar umas histórias aqui.
E pastor, aí muitas vezes a gente pensa, não, mas a gente está falando isso aí, mas parece que é fácil. Em momento nenhum eu vou falar que é fácil, e nunca vai ser. E você pode dizer, mas é muito difícil. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui hoje. O processo de Deus, ele é lento. É lento. Porque seu interesse não está no resultado, meu querido. O interesse está no processo. Está na jornada que você vai fazer. Esse é o interesse de Deus. O que Deus vai valorizar é o que somos na jornada, na caminhada. Não é aonde você vai chegar, é como você vai chegar. Isso que interessa para Deus. É a jornada da sua vida cristã que interessa para Deus. É os processos que nós vivemos que interessa para Deus. O que Deus valoriza é o que somos na caminhada, naquilo que você está lutando todo dia para ser. É na sua jornada, irmãos, que vai fazer sentido o ponto final da sua vida. É a jornada e o processo que Ele valoriza. É na jornada que o Senhor olha para você e fala: este é o meu filho, que não abandonou a sua fé, mesmo em tantas tribulações. É na jornada. O resultado ele é fácil, queridos. Não ia custar nada tirar Israel do Egito e jogar ele lá em Canaã, na terra prometida. Mas eles não teriam o caráter para permanecer naquele lugar. Não adianta nada, irmãos, você lutar: Senhor, me leva para tal lugar, sendo que eu e você não estamos prontos para isso. Nós vamos nos corromper. O processo é que nos molda. Os processos, a jornada é que nos machuca, para quando eu chegar no meu destino final, nada mais poder me abalar. São os processos. A maturidade, querido, desenvolvida na jornada, é o que nos mantém lá. Você nunca vai ver um pastor, um homem de Deus, dizer que não existe uma história para ele chegar onde ele está. O Joanes, para estar aqui onde ele está, meu amigo, ele precisou ser lapidado todo dia. Pastora Carol, a Elisa, eu, pastor Nonato, meu Deus. Não tinha como, queridos, você pegar o pastor Joanes e falar: não, você não precisa passar por nada, vou te levantar pastor agora. Nenhum de nós estaremos aqui. O processo, a jornada é que interessa para Deus. Para a sua vida e para a minha, é a jornada, é o processo que nos permite administrar bem o cumprimento da promessa de Deus das nossas vidas. É nessa jornada que nós vamos passar todos os dias, que vai fazer com que a gente possa viver o cumprimento da promessa de Deus. Eu posso ouvir um amém? E eles buscam, irmãos, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Não tem como eu viver sem eu querer passar pelos processos. O reino de Deus e a sua justiça é aquilo que nós vamos buscar todos os dias, mas eu preciso entender que existe uma jornada, existe um processo para me caminhar e vencer para a glória de Deus. A glória de Deus é um condutor da vida cristã. Nascemos e crescemos para a glória de Deus. Casamos e temos filhos para a glória de Deus. Trabalhamos e descansamos para a glória de Deus. Fazemos investimentos, ampliamos as coisas. Queremos mudar a igreja, botar iluminação na igreja, um som melhor, para a glória de Deus. Comemos e bebemos
para a glória de Deus. É para a glória dele. Pregamos o Evangelho e fazemos missões aqui, em outras nações, para a glória de Deus. Nós vamos ser alegres por aquilo que a gente faz, as pessoas vão nos honrar, mas a glória é de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero que você se alegre comigo. Eu quero dizer para você que Jesus venceu, e porque Ele venceu é possível. Você já entrou pela porta estreita, irmãos? Já está andando rumo à glória no caminho apertado? Você já decidiu isso? São perguntas. Hoje é um dia de decisões. Hoje é um dia de nós decidirmos algumas coisas. Agora é o tempo oportuno. Talvez você está se perguntando: não, acho que essa semana vai dar certo. Não, tem que dar certo hoje. Não, acho que vamos. As coisas de Deus muitas vezes nós tratamos como uma academia. Não, segunda-feira eu começo. Se existe um momento para mim começar, o momento é hoje. Agora é a hora. O momento oportuno é agora, e Deus nos chama para isso. Este é o momento. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, diz o Senhor. Eu não conheço todos vocês, mas eu quero dizer que se você ainda não entendeu que você precisa entrar por essa porta, entregar sua vida a Cristo e viver este caminho, eu quero dizer que o momento é hoje. Agora é a hora. E pode ter certeza, Jesus está falando com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 a 31 diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se vocês confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.